Palavra do Senhor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 18 a 25, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai querido, em Tua presença nos encontramos. Suplicamos a Ti que fale ao nosso coração nesse momento. Esteja conosco, não deixe que qualquer preocupação, barulho ou qualquer coisa venham a tirar o nosso foco neste momento que deve estar na Tua palavra. Usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos e edifica o Teu povo. É o que nós suplicamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas aproximam-se da fé cristã, atraídos pela proposta de uma vida sem sofrimento. Há uma denominação religiosa que diz a seguinte expressão: pare de sofrer. Mas será que essa é a real proposta oferecida por Cristo Jesus? A Epístola de Paulo aos Romanos é a carta mais longa de Paulo e também é a carta mais significativa teologicamente escrita pelo apóstolo Paulo. Ela é chamada por alguns de o Evangelho segundo Paulo. Em Romanos nós encontramos temas muito significativos da fé cristã, como depravação total, justificação pela fé, predestinação, o status atual do antigo povo de Israel, dentre muitos e muitos outros temas extremamente importantes para a nossa fé. A seção na qual o nosso texto está inserido, nela Paulo trata sobre o Evangelho como poder de Deus para a salvação. E nela Paulo desenvolve a importância da justificação mediante a fé em Cristo, tanto para o juízo futuro quanto para a vida presente. No parágrafo anterior, Paulo diz que nós, Igreja de Cristo, fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção, e assim nós nos tornamos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. E agora, no parágrafo que começa no verso 18 de Romanos, capítulo 8, Paulo vai tratar sobre o sofrimento, tanto na criação quanto na vida da igreja. E entendendo isso, o tema da mensagem de hoje é esperança em meio ao caos. Esperança em meio ao caos. E no primeiro verso, no verso 18, nós vemos o contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. O contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A aflição é uma realidade que todos nós experimentamos em tempos e em intensidades diferentes no decorrer da nossa vida. Nós nos depararemos com a dor várias vezes em nossa existência, seja pelo luto, seja por expectativas frustradas, seja por dificuldades nos relacionamentos, por enfermidades e tantos outros motivos. E há também o sofrimento característico do povo do Senhor, o sofrimento por nós sermos filhos de Deus, o sofrimento pela luta contra o pecado, o sofrimento pela perseguição religiosa que nós já experimentamos de alguma maneira no tempo presente. Paulo fala nesse versículo
sobre os sofrimentos do tempo presente em contraste com a glória por vir. As aflições que nós vivenciamos nessa vida não são dignas de serem comparadas com as alegrias que nós experimentaremos no novo céu e na nova terra. O Senhor quer chamar a nossa atenção para a realidade da glorificação como fonte de esperança para o nosso coração. Muitas vezes nós nos vemos envolvidos em nossa dor, pensando em como nós chegamos até ali, questionando Deus muitas vezes e até reclamando da vida. Conhecer a raiz do nosso sofrimento muitas vezes é importante para que nós desenvolvamos uma maturidade, para que nós não venhamos a sofrer no futuro por decisões mal tomadas. Também é importante conhecer a raiz do nosso sofrimento para que nós não aprofundemos em nossa dor e até para quem sabe, nós nos vermos libertos dela de alguma maneira, caso ela possa ser revertida. Mas a verdade é que há tristezas que não têm solução. Há tristezas que não têm solução. Mas isso não deve desenvolver em nós um espírito de amargura. Não deve desenvolver no cristão uma vida deprimente. O apóstolo aqui nos dá uma orientação de grande valia para nós lidarmos com a dor no tempo presente. E de forma literal, Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não são dignos em comparação à glória que nos aguarda. Ele utiliza a ideia de uma balança mecânica, onde em um prato ele coloca os sofrimentos dessa vida e em outro prato ele coloca a glória por vir. De modo que a glória por vir pesa tanto que os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com todas as experiências que nós teremos ao lado de Deus na eternidade. Tudo quanto nós sofremos neste mundo deve ser enfrentado com os olhos fitos naquele momento em que Jesus retornará e nos tirará desse momento de aflição. É claro que saber que nós teremos uma vida gloriosa no futuro não ameniza a nossa dor. Você dizer para uma criança que ela vai ganhar um doce depois do exame de sangue não vai fazer com que o braço dela fique anestesiado e nem diminuirá a dor dela, mas a encorajará diante da difícil tarefa que ela tem pela frente. Da mesma maneira, nós, ao sabermos que temos uma glória que nos aguarda, nós ficamos encorajados a enfrentar as dificuldades que o Senhor quer que nós passamos nesta vida, seja para que nós cresçamos, seja para prover crescimento a outras pessoas. O Senhor Jesus nos ensina que bem-aventurados somos quando por causa dele nos injuriarem e nos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra nós. Pedro diz que diante das várias provações a que estamos sujeitos, nós devemos exultar na herança reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O apóstolo João, em sua primeira epístola, nos ensina que nós somos filhos de Deus e que ainda não se manifestou aquilo que nós haveremos de ser. E nós sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Paulo faz esse comparativo para que nós encontremos forças para enfrentar a vida. E agora nos versos 19 a 22, Paulo desenvolve a ideia do sofrimento relacionada à criação. Ele diz que a criação nutre uma ardente expectativa com relação à revelação dos filhos de Deus. A palavra grega utilizada por Paulo aqui denota um anseio emotivo pela consumação dos séculos. Deus prometeu à criação de que ela voltaria a ser aquilo para o qual ela foi criada. A criação sofre com o pecado humano e a criação está debaixo de uma maldição por causa do pecado original. Com a queda de Adão, não foi somente a humanidade que caiu. Não fomos apenas nós quem fomos afetados, mas toda a criação. E da mesma forma,
quando Jesus retornar na consumação de todas as coisas, não seremos apenas nós quem seremos beneficiados, mas a própria criação será restaurada, ela mesma será abençoada, ela mesma será beneficiada com a revelação dos filhos de Deus. A maldição impetrada por sobre a terra será removida e a ordem e a harmonia voltarão a reinar. Quando Paulo fala sobre a revelação dos filhos de Deus, ele não está falando da publicação de um edital no qual os nomes dos cristãos ocultos por aí se tornarão públicos, não. Paulo está falando daquele dia em que nós seremos revelados em glória, em que a igreja será mostrada ao mundo como povo do Senhor triunfante, como criação redimida, como a nova humanidade que foi iniciada em Jesus Cristo. Paulo fala de um evento escatológico, no qual o mundo reconhecerá que nós somos povo do Senhor. Na epístola aos Colossenses, Paulo diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. No livro do profeta Isaías, Deus diz que o Senhor fará novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro diz que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. E no verso 20, então, Paulo nos dá a razão pela qual ele diz que a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele diz que a criação toda foi sujeita à vaidade. Vaidade aqui faz referência a um vazio, a uma ausência de propósito, a uma ausência de significado. Toda a criação foi frustrada com a queda. Toda a criação está decadente por causa do nosso pecado atual e por causa do pecado original. Se nós formos para Gênesis 3, nós vemos que logo após pecar, Adão, Deus se dirige a ele e fala: olha, Adão, porque você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer, maldita é a terra por sua causa. Os desastres naturais, as tragédias que a natureza impõe por sobre a humanidade, tudo isso é fruto do pecado. Tudo quanto nós vemos de dor provocada pela natureza é fruto da maldição do pecado. Toda a ordem, toda a beleza que haviam no jardim do Éden não podem ser contempladas na natureza atual por causa do pecado, de forma plena. Mas essa criação caída não durará nesse estágio, nessa condição para sempre. Paulo diz que essa sujeição foi feita na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Nós podemos perceber a natureza clamando por restauração quando nós vemos momentos de tristeza provocados de forma anormal pela natureza. Na última terça-feira, dia 30, nós vimos que o sul do país foi atingido por um ciclone extratropical que atingiu Santa Catarina, Rio Grande do Sul, deixando mortos, deixando milhares de casas sem energia elétrica, deixando centenas de pessoas desabrigadas e deixando milhões de pessoas amedrontadas com as cenas que elas testemunharam. A natureza esbraveja, aguardando o dia da restauração de todas as coisas, e ela faz isso de cabeça erguida, com os olhos fitos naquele momento em que ela será liberta do cativeiro, em que ela então será liberta dessas dores de parto que ela vem nutrindo desde a queda do homem. Quando Paulo diz que a criação aguarda a sua libertação da corrupção, ele está querendo dizer que a natureza aguarda a sua libertação da decadência. O universo está declinando, está caminhando cada vez mais para a deterioração.
A astronomia nos mostra que a cada ano que passa, a Terra está cada vez mais próxima do Sol. E ao mesmo tempo a Lua está cada vez mais próxima da Terra, de modo que num futuro pode acontecer de a Lua literalmente colidir com a Terra e a Terra ser engolida pelo Sol. O universo, o cosmos está se deteriorando e se destruindo pouco a pouco por causa do nosso pecado. E a natureza não vê a hora em que ela será liberta de tudo isso. Toda a criação participará da glorificação dos filhos de Deus. E no verso 22, então, Paulo reitera o que ele já disse e fala do clamor da natureza pelo dia em que ela será liberta da degradação. Tudo quanto a criação tem suportado está preparando a nova ordem que há de se estabelecer. É um prelúdio para a glória que há de se revelar. Nessa semana, um pastor reformado, reverendo Renato Vargens, ele comentou, semana passada, aliás, sobre alguns eventos que têm acometido a criação. Terremoto no México, se não me engano, em Oaxaca, maremotos na Ásia, gafanhotos que passaram pelo sul do continente sul-americano, ciclone no sul do Brasil, pandemia matando mais gente do que qualquer coisa. Tudo isso é mostra de que o dia está chegando. Tudo isso é mostra de que a natureza já não suporta mais o pecado. Nesses 4 versos 19 a 22, nós vemos o sofrimento da criação. Mas Paulo não para por aí. Ele parte então no verso 23 para o sofrimento da igreja. Primeiro ele diz que nós temos a primícia do Espírito. A igreja é abençoada com uma porção do Espírito Santo. Todos os cristãos genuínos possuem o Espírito Santo habitando dentro de si. Todo cristão genuíno recebe o Espírito Santo na sua conversão, e é impossível haver um cristão que não tenha o Espírito Santo. Os evangélicos pentecostais pensam um pouco diferente. Eles creem numa segunda bênção, num segundo batismo, no qual o crente recebe o Espírito Santo no momento posterior ao sacramento do batismo. Mas nós vemos que isso biblicamente está incorreto. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Exceto que algumas pessoas têm o Espírito Santo mais do que outras. Se alguém se esmera na leitura da palavra diariamente, se alguém cultiva uma vida de oração fervorosa, certamente essa pessoa é mais cheia do Espírito Santo do que aquele outro que mantém uma vida espiritual desnutrida. Mas todo cristão tem essa porção do Espírito Santo, e o que Paulo quer dizer aqui é que todo cristão recebeu apenas uma amostra daquilo que haverá de experimentar. Nós já temos o Espírito Santo, nós já desfrutamos de realidades que nós vivenciaremos de forma plena no novo céu e na nova terra. E tudo isso que nós temos aqui é apenas um penhor, uma pequena amostra de tudo quanto nós viveremos. E em segundo lugar, Paulo diz que nós gememos aguardando ansiosamente a adoção de filhos. Talvez você me pergunte, mas pastor, nós já não fomos adotados? Nós já não somos filhos de Deus? De fato, se nós olharmos para o versículo 15 aqui de Romanos 8, nós veremos que nós recebemos um espírito de adoção que clama Abba, Pai. Nós já fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas quando Paulo usa a ideia de adoção aqui, no verso 23, ele está utilizando um sinônimo de redenção. Nós aguardamos a manifestação pública dos filhos de Deus. Nós aguardamos o dia em que nós seremos essa nova humanidade que Jesus inaugurou. Assim como a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a igreja também anseia por esse dia em que ela será liberta de todo sofrimento.
Deus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. E então no verso 24, Paulo explica: porque na esperança fomos salvos. Quando o Senhor nos salvou, Ele nos deu muitas coisas. Mas Ele não nos deu tudo quanto abarca a nossa herança de filhos. Ele nos regenerou. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Ele nos santifica, Ele nos sustenta, Ele está conosco em cada momento, cuidando de nós como um bom pai que Ele é. Ele nos deu uma nova família, Ele nos deu propósito, Ele nos deu significado, mas Ele ainda não nos deu tudo. Ele não nos deu tudo. E é exatamente por isso que a nossa vida nessa terra não é muito diferente da vida do ímpio no que tange ao sofrimento. Na verdade, se nós formos pensar, a gente vai ver que o crente sofre muito mais do que o ímpio. Sabe por quê? Porque o ímpio não se preocupa com o pecado. Ele tem até algum dispositivozinho ali que acusa ele quando ele faz alguma coisa muito errada, mas ele não luta contra o pecado. Ele não é perseguido pela sua fé. Ele não é tentado por Satanás como nós. Ele não é provado por Deus como nós. A vida cristã não é resumida numa frase que diria: pare de sofrer, mas venha sofrer com a gente. Isso é vida cristã. E nós experimentamos de muitos sentimentos que são comuns aos réprobos, como luto, como dor, como enfermidade, como a própria morte. Nós fomos salvos na esperança de que nós receberemos plenamente tudo quanto Deus prometeu no Evangelho. Nós, nesse momento, sofremos, mas as aflições são passageiras. O efeito final da nossa salvação encontra-se no futuro. Paulo diz na parte B do verso 24 e no verso 25: ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós gememos, nós sofremos aguardando o dia final, mas nós caminhamos pacientemente, nós caminhamos firmados na esperança daquilo que nós não vemos, daquilo que nós vivenciaremos, não agora, mas no futuro. O que nós esperamos está além de tudo quanto nós já vimos e de tudo quanto nós já experimentamos. Está além de todas as alegrias que nós já tivemos. O sofrimento existe. Ele é real. Ele é palpável. Mas ele em nada se compara com a eternidade. Se colocado na balança de Paulo do verso 18, nós veremos que isso nem poderia ser feito, porque o sofrimento dessa vida é nada. Nós, enquanto igreja do Senhor, temos esperança em meio ao caos. Uma esperança que os ímpios não têm. Alegrias que os ímpios jamais poderão desfrutar. Um conforto que só a santa paz de Deus pode nos dar. Nós temos esperança em meio ao caos. Concluindo, os sofrimentos dessa vida são insignificantes se comparados à glória que nos aguarda. A própria criação aguarda ansiosamente a consumação dos séculos, porque ela mesma está sofrendo com o pecado. Ela mesma foi amaldiçoada por causa da desobediência do homem. E da mesma forma, a igreja também aguarda ansiosamente a sua redenção, o dia em que nós seremos libertos de todo sofrimento. Eu queria dizer para você, em primeiro lugar, o sofrimento é real, mas ele é passageiro. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. O número de casos
de Covid-19 em mineiros tem crescido dia após dia. O número de mortes no Brasil por conta do novo coronavírus é alarmante e assustador. Comerciantes estão preocupados, estão em crise, famílias estão em alerta. O momento é de grande atenção. Mas o novo coronavírus vai passar. Só que não se anime muito, depois do novo coronavírus vai vir alguma outra pandemia, vai vir alguma guerra, alguma coisa vai acontecer. E talvez até a sua preocupação agora não seja com o novo coronavírus, pode ser com um câncer, pode ser com um AVC, pode ser um alerta de um divórcio ou um filho que está entregue às drogas. E mesmo que hipoteticamente nós fechemos os nossos olhos por alguns segundos para o novo coronavírus, nós percebemos que nós caminhamos em meio ao caos, dia após dia, momento após momento. A morte nos ronda a todo o instante. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado além da Covid-19. Não sei, mas Deus nos diz uma coisa: vai passar. Tudo isso vai passar. Não sei se hoje, não sei se ano que vem, ou com a sua morte, ou com a minha morte, mas eu sei que vai passar. O sofrimento é real, mas ele é passageiro. E a segunda e última coisa que eu gostaria de dizer a você, nesse momento final: tenha esperança. Toda a dor que você tem suportado, seja ela física ou emocional, em nada se compara com a glória que te aguarda e que me aguarda. Em nada se compara com aquilo que Cristo tem preparado para nós na casa do Pai Celestial. Anseie pela consumação dos séculos. Anseie pela adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Viva a sua vida com os olhos naquele dia em que tudo se fará novo. Existe uma expressão que surgiu por agora que é sobre o novo normal, né? As pessoas estão dizendo, estamos voltando ao novo normal. Mas fite os olhos no novo normal de Deus. O novo normal que será uma vida sem qualquer sofrimento, sem qualquer dificuldade, sem qualquer aflição. Fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O sofrimento é real, mas ele é passageiro. Tenha esperança. Que Deus assim nos abençoe.